Consulado do Brasil em Boston realiza evento para fortalecer a língua portuguesa e distribuir livros. Denúncia: na fronteira, coiotes estariam usando inteligência artificial para extorquir os imigrantes. No Texas, traficante que carregava imigrantes ilegais perde controle do veículo e todos morrem. Médicos norte-americanos revelam detalhes do primeiro transplante de olho do mundo. E tem todos os detalhes do torneio internacional de futevôlei que vai agitar o sul da Flórida neste final de semana com brasileiros em quadra. O torneio internacional do Pro Football Tour 2023 vai reunir seleções do Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com uma boa notícia para a comunidade. O Consulado-Geral do Brasil em Boston, Massachusetts, reuniu escolas e bibliotecas para o fortalecimento da língua portuguesa na Nova Inglaterra. Mas não é só isso não, viu? A Associação Internacional de Escritores e Artistas também doou exemplares de livros dos mais variados temas para centros estudantis. A Giovanna Locatelli acompanhou essas ações e traz todos os detalhes para a gente. Durante o encontro, foram apresentados dados sobre o panorama do ensino da língua portuguesa na Nova Inglaterra. O evento, realizado pelo Consulado-Geral do Brasil em Boston, reuniu, além de bibliotecas, escolas que oferecem ou querem oferecer o ensino do idioma. Para a deputada Priscila Souza, a união dos esforços será importante para ampliar a oferta do ensino do português. E esse esforço vai muito além de só a preservação da língua portuguesa. É a preservação da nossa cultura, é a preservação do orgulho de ser brasileiro. Diana Beltrão, responsável pelo acervo em português da Boston Library, falou da importância das bibliotecas para este processo. Estamos muito animados para estar trabalhando com a comunidade brasileira, com o consulado brasileiro, no fortalecimento e na difusão do uso das bibliotecas como acesso à cultura e à literatura brasileira aqui em Massachusetts. Prova de que a busca pelo aprendizado move pessoas é a aluna Catarina, de 13 anos. Ela organizou uma campanha para arrecadação de livros em português para a biblioteca da cidade onde mora e recebeu reconhecimento pela atitude. O meu português não é muito bom. Eu saí de lá com 6 anos. Eu precisava praticar meu português. E aí eu não tinha muitos livros para minha idade para eu estar lendo. E aí eu pensei, tem muitos brasileiros aqui onde que eu moro. Por que eu não crio uma campanha para que eles dão os livros antigos deles para bibliotecas das cidades para a gente conseguir pegar os livros? E a gente faz questão que ela mantenha esse contato com a língua, né? E daí que surgiu essa história toda, porque a necessidade dela continuar lendo em português. Muito orgulhosa dela, que isso é uma atitude muito nobre. E assim a gente ajuda a comunidade, né? A comunidade brasileira cada vez mais forte. A Literarte, a Associação Internacional de Escritores e Artistas, fez a doação de livros para Catarina e também para bibliotecas e escolas presentes. Um trabalho de formiguinha mas é um trabalho que vem trazendo muito resultado. O encontro é o início de uma nova fase de fortalecimento e difusão do ensino da língua portuguesa na Nova Inglaterra. Para a ministra Maria Helena Pena, chefe do setor cultural e educacional do Consulado do Brasil em Boston, a união dos esforços irá potencializar o trabalho em prol da língua portuguesa nos Estados Unidos. É uma honra para nós que a gente conseguiu juntar os representantes das bibliotecas, das escolas que já ensinam português na nossa área de jurisdição, que é a Nova Inglaterra, em favor de iniciativas comuns para ampliar esse interesse e aprimorar o ensino e com um maior número de crianças que estejam envolvidas na trajetória que é a língua portuguesa. Que demais! E olha agora mais uma notícia bem bacana. Uma universidade daqui dos Estados Unidos está com as inscrições abertas para um programa de bolsas para brasileiros. O prazo final para a candidatura é o dia 15 de dezembro. A iniciativa é da American University Emerging Global Leader Scholarship, que fica na capital, Washington, D.C. A instituição oferece as bolsas de graduação para o ano que vem para estudantes interessados em retornar ao país de origem e que sejam dedicados à mudança social. O apoio financeiro cobre todos os custos de anuidade, incluindo alojamento e alimentação, totalizando aproximadamente US$ 78 mil.
Os demais gastos com seguro-saúde, passagens aéreas e despesas com visto são de responsabilidade do estudante. A bolsa pode ser renovada pelos 4 anos do curso, mas isso está sujeito a um bom desempenho acadêmico. Para se candidatar ao programa, basta se inscrever no site da American University. E a gente fala agora de imigração. Autoridades americanas estão alertando os indocumentados que os traficantes de pessoas estão usando uma nova arma para extorquir dinheiro das vítimas. É a inteligência artificial. Os chamados coiotes estão fazendo montagens de vídeos e fotos de falsos sequestros para forçar os familiares a pagar valores altos. Durante a travessia pelo deserto do México até a fronteira dos Estados Unidos, os criminosos tiram fotos, fazem vídeos dos imigrantes e pegam todos os dados pessoais e contatos. Sem que os imigrantes saibam, os traficantes alteram esse material com a ajuda da inteligência artificial. Eles fazem montagens mostrando armas, facas, ameaças de morte e até vídeos. Depois enviam para os familiares das supostas vítimas. Com esse truque, eles conseguem extorquir altas quantias dos parentes desesperados, além do valor já pago pelos imigrantes para cruzar o deserto e chegar aos Estados Unidos. Normalmente, eles aplicam esse golpe em pessoas que estão muitos dias na viagem sem contato com parentes, ou pessoas que desapareceram no deserto e nunca chegaram ao seu destino. O alerta foi feito pelo Departamento Americano de Segurança Interna e por uma ONG de resgate mexicana chamada Capelanes del Desierto. Os valores das extorsões são acima dos $5.000. No Texas, 8 pessoas morreram em um acidente quando um motorista suspeito de contrabando de pessoas perdeu o controle do veículo onde estavam escondidos esses imigrantes. O motorista, um homem de 21 anos, estava fugindo dos oficiais de imigração quando bateu de frente em outro carro, disseram as autoridades. Os policiais confirmaram que vários dos mortos eram de Honduras. A colisão foi tão violenta que os 2 veículos pegaram fogo e todos morreram. No carro que acabou sendo atingido por esse traficante estavam 2 idosos da Geórgia. O acidente aconteceu em uma rodovia perto de Batesville, a cerca de 130 milhas de San Antonio, uma das cidades texanas que faz fronteira com o México. As autoridades ainda não revelaram os nomes dos imigrantes mortos, porque ainda tentam entrar em contato com as famílias. E olha, depois do intervalo, o governo se prepara para uma nova ameaça de paralisação da máquina pública. E a gente traz os detalhes dessa incrível perseguição que aconteceu na Flórida e que mais pareceu a cena de um filme. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, expectativa frustrada. A saída dos brasileiros da faixa de Gaza foi novamente adiada. Os motivos foram os diversos fechamentos da fronteira do Egito com Gaza ao longo do dia por questões de segurança. Isso atrasou a programação e impediu os brasileiros de cruzarem os portões do Egito. A correspondente da Record TV em Tel Aviv, Denise Eudorice, mostra pra gente que a expectativa é que eles saiam de Gaza neste final de semana. Olá, a chegada do grupo ao Brasil está prevista para este domingo. Um avião da FAB, que aguarda no Cairo há 3 semanas, aguarda esses brasileiros em Al-Arish, uma cidade egípcia que fica a 53 quilômetros da faixa de Gaza. De lá, o avião com o grupo a ser repatriado vai fazer escalas em Roma, em Las Palmas e também no Recife, antes de pousar em Brasília. De acordo com Itamaraty, esse grupo de brasileiros chegou à fronteira por volta das 7 horas da manhã, no horário daqui, ou seja, 2 da manhã no Brasil. E havia muita fila desde cedo, porque o número de estrangeiros que esperam para atravessar a fronteira acumulou devido aos recentes bloqueios na passagem de Rafah. Por isso, o processo de saída dos brasileiros pode levar algumas horas e até ser finalizado amanhã. O grupo autorizado a sair tem 24 brasileiros e 10 palestinos relacionados a eles e estava dividido em 2 cidades, Rafah e Khan Yunis, as 2 no sul de Gaza. Denise Eudorice, de Tel Aviv, para o jornal Américas no Ar. O governo dos Estados Unidos começou a se preparar mais uma vez para um possível shutdown. Essa ameaça de paralisação da máquina pública acontece no momento em que legisladores do Congresso
ainda não estabeleceram um plano para evitar um desligamento até o dia 17 de novembro. Essas preparações para o possível shutdown fazem parte do procedimento padrão que estabelece os passos para parar funções governamentais não essenciais. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, já tomou a primeira medida aí nessa etapa processual para colocar em votação um projeto de financiamento do governo que a Câmara poderia aprovar para evitar a paralisação. Mas com o Capitólio bem dividido entre democratas e republicanos, há uma grande possibilidade de um novo impasse sobre o orçamento, como já aconteceu neste ano. Então agora só resta esperar. Se o Senado aprovar esse pacote, ele ainda vai para votação na Câmara. E na Flórida, uma perseguição que mais pareceu a cena de um filme parou uma das principais rodovias de Miami-Dade. Na Turnpike, em plena luz do dia, um grupo de homens entrou em fuga dirigindo um furgão de mudanças e colocando centenas de motoristas em risco. Esse é o nosso Giro de Notícias. A fuga é impressionante. Dentro deste furgão da U-Haul estão os suspeitos que são perseguidos por incontáveis carros da polícia. Os fugitivos fazem manobras arriscadas, cortam outros veículos a uma velocidade impressionante, em certo momento ultrapassando 120 milhas por hora. O carro só perde o controle quando uma das viaturas encosta na traseira dele, que derrapa e para no acostamento. Em seguida, os policiais prendem os homens. Um deles chegou a tentar pular do viaduto. Todos seguem presos e as autoridades ainda não revelaram o motivo da fuga alucinante. No Arizona, a polícia divulgou novos detalhes da prisão do ex-jogador profissional de hóquei que aconteceu em julho. As autoridades revelaram as cenas da detenção que mostram o ex-atleta ameaçando os policiais de morte. Na época, o jogador do Arizona Coyotes, Alex Galchenyuk, e seu pai foram parados por oficiais após um atropelamento. Dentro da viatura, ele diz que seus contatos na Rússia vão arrancar o fígado dos oficiais e cortar suas cabeças. Alex é suspeito de atropelar uma pessoa e mentir que seu pai estava no volante. O ex-atleta passou 2 dias na prisão, concluiu um programa de tratamento de álcool e pagou uma multa à justiça. No Colorado, a polícia divulgou essas imagens feitas pela câmera do corpo de um policial que mostram o momento em que o agente atirou e matou um homem no início desta primavera. O oficial Eric Hernandez, de 34 anos, foi indiciado por assassinato em 2º grau. Ele e outro policial entraram em uma loja para encontrar um motorista de um carro estacionado ilegalmente. O homem era Justin Riffle, de 38 anos, que saiu da loja e foi seguido pelos 2 oficiais. O policial disse que ele ignorou os avisos para se afastar e por isso foi baleado sem representar qualquer ameaça ou portar uma arma. As autoridades do estado revelaram que o caso aconteceu no 3º dia de trabalho do policial que fez o disparo. Ele foi demitido e deve comparecer ao tribunal para o julgamento no dia 22 de novembro. Depois do intervalo, a gente mostra em detalhes como foi o primeiro transplante de olho do mundo. E tem reportagem sobre o raríssimo caso de uma norte-americana que tem 2 úteros funcionais e engravidou de 2 bebês, um em cada um dos órgãos. Na contagem regressiva para o Thanksgiving, diversas regiões norte-americanas já começaram as campanhas de doação de alimentos para pessoas de baixa renda. Na Flórida e em Connecticut já é possível pegar o peru e outras comidas para preparar a ceia de ação de graças neste final de semana. Em Orlando, serão distribuídos a partir das 9 da manhã perus no condado de Orange. Basta chegar até a sede do Departamento da Polícia e pegar os mantimentos gratuitos. Para saber se a sua cidade tem uma ação dessas, é só entrar no site da prefeitura da sua região e procurar por Thanksgiving. Por todo o estado de Connecticut também serão montados bancos de alimentos para distribuição à população. Serão 2 semanas de ação da campanha chamada Thanksgiving for All. Todos os endereços estão disponíveis para distribuição lá no site de Connecticut Food Share. A ideia é alimentar 50 mil famílias nesse feriado. As organizações não governamentais também estão pedindo aos mercados e às pessoas que doem perus e alimentos para distribuição à população carente.
E agora a gente muda de assunto para falar de uma novidade nos avanços da medicina. Aqui nos Estados Unidos, cirurgiões de Nova York anunciaram o sucesso do primeiro transplante de olho do mundo. Antes desse procedimento pioneiro, os médicos só faziam o transplante da córnea, a camada frontal transparente do olho. Agora, essa novidade abre um mundo de possibilidades, como nos mostra a repórter Eloá Urazen. Foram 21 horas de cirurgia. 140 médicos e profissionais da saúde participaram dessa operação inédita e histórica do primeiro transplante de olho que aconteceu em maio, em Nova York, mas que só foi divulgado agora. O paciente foi um homem do Arkansas de 46 anos, que tinha perdido parte da face esquerda em um acidente de trabalho. Além do transplante do olho inteiro, ele também teve o rosto reconstruído. Essa notícia, do ponto de vista médico e da comunidade científica, ela claramente é recebida com bons olhos. Tudo que é promissor, inovador, que pode a longo prazo beneficiar os pacientes, tem que ser visto de um modo otimista. Porém, com as devidas ressalvas, porque nós estamos falando aqui de um paciente único e com um curto segmento, 6 meses. Então, é necessário entender, num grupo maior de pacientes e num segmento mais a longo prazo, o potencial, o que essa técnica tem a oferecer, as vantagens e desvantagens envolvidos nesse procedimento em questão. 6 meses depois da cirurgia, o paciente segue sendo monitorado de perto, sem nenhum registro de rejeição e ótimos sinais de saúde. Apesar da conquista inédita, os médicos seguem cautelosos e acompanhando como será a recuperação da visão dele, que ainda não aconteceu. No que diz respeito à dificuldade, são inúmeras as dificuldades e tecnicamente é um procedimento com certeza muito complexo. Por quê? Porque para que o globo ocular permaneça viável, é necessário que ele tenha um suprimento vascular do ponto de vista sanguíneo adequado, que a parte neuronal funcione adequadamente, ou seja, que a imagem seja captada na retina, que é como se fosse o filme da máquina fotográfica, transmitida através do nervo óptico, que é como se fosse o cabo da televisão, até o cérebro, para que então a pessoa possa eventualmente enxergar. Dentre outras múltiplas questões que fazem com que esse órgão permaneça viável. Então, é realmente, como dito, algo promissor, mas que demanda maior investigação para que se possa então entender melhor o que essa técnica de fato tem a oferecer aos pacientes. O procedimento marca um passo importante para o campo da medicina de transplantes. No Alabama, uma mulher com um útero duplo está grávida em ambos os órgãos, uma raridade. O caso, claro, chocou médicos locais e está chamando atenção para um estudo de caso. Olha só os detalhes dessa história fascinante. All the sippy cups. Kesley Hatcher e seu marido Caleb têm uma vida bem ocupada. Os dois trabalham e têm 3 filhos, de 7, 4 e 2 anos. Eles pensaram que sua família estava completa, até que Kesley percebeu que estava grávida na primavera passada. Mas quando ela foi na sua primeira consulta de ultrassom, veio a surpresa. I said, well, there's 2 of them in there. He said, you're lying. I said, no, I'm not. Todo mundo ficou chocado, mas não pelo fato de ela ter 2 bebês, mas porque ela tem um útero duplo. Sim, a norte-americana tem 2 úteros funcionais e agora um bebê em cada um deles. Very, very rare. Yes. É muito raro, obstetras passam a carreira inteira sem ver nada parecido, diz essa médica. A Kesley tem os 2 úteros e cada um com seu próprio colo. É assim que parece um útero normal. E é dessa forma que acontece com a Kesley. Ela já sabia sobre essa anomalia física há um tempo e tem noção do quanto é raro. E ter útero assim, como se fosse partido ao meio, pode provocar uma gravidez de risco. Por isso, ela é acompanhada de perto por médicos especializados, como o Dr. Davis. Os bebês são 2 meninas e estão crescendo exatamente como devem. A parte complicada será quando ambas, ou talvez apenas uma, decida fazer a sua chegada ao mundo. Teremos que monitorar cada útero separadamente e ver qual deles está se contraindo e se eles estão fazendo ou não o mesmo movimento. É complexo, explica o médico da gestante. E sim, há uma boa chance de cada útero iniciar as contrações em momentos diferentes.
fazendo com que as irmãs possam nascer com horas, dias ou até semanas de diferença. Bom, e como cada bebê tem o seu próprio útero e placenta separados, seriam eles gêmeos ou simplesmente irmãos? Acho que do ponto de vista médico isso é uma coisa tão rara que não temos uma maneira melhor de descrevê-las, além de apenas chamá-las de gêmeas, diz a especialista. As bebês devem nascer até este Natal. We're grateful for the blessings for sure, but this will definitely be the end. E à medida que começa a temporada de compras de fim de ano, os gastos online estão aumentando, segundo um novo levantamento. De acordo com a Adobe Analytics, as compras online viram um aumento de 6% com relação a 2022 e quase 14% a partir de setembro. O levantamento mostra que os consumidores gastaram 76,8 bilhões de dólares em compras online só no mês de outubro. E a tendência é de um aumento maior ainda mais nas próximas semanas, com a chegada dos descontos e promoções tradicionais dessa época do ano. Segundo a Adobe, esse crescimento real é um sinal muito positivo para a economia do país, que não teve um bom desempenho neste ano. No próximo bloco, o Census revela que a população latina vai aumentar e muito nos próximos anos aqui no país. E tem todos os detalhes do torneio internacional de futebol que vai agitar o sul da Flórida neste final de semana com brasileiros em quadra. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Hoje, segundo novos dados do Census norte-americano, quase 19% da população dos Estados Unidos é latina ou hispana. Isso representa 1 em cada 5 moradores do país. E olha, essa população está aumentando. Segundo a projeção feita pelo órgão governamental, esses grupos estão crescendo em quantidade e velocidade e essa tendência deve permanecer até pelo menos 2060. Os cientistas do Census norte-americano acreditam que dentro desses cerca de 30 anos próximos, nós latinos e os hispanos seremos 1 em cada 4 moradores do país. Mas ainda, segundo o Census, o cenário geral de crescimento populacional do país deve sofrer um revés. E um futuro preocupante também para os Estados Unidos. É que a população deve começar a diminuir consideravelmente em cerca de 50 anos. Esse encolhimento populacional sempre gera problemas, sobretudo econômicos. A expectativa é de que a longa história de crescimento populacional da América do Norte chegue ao fim. As projeções do Census Bureau, divulgadas nesta quinta-feira, mostram que os Estados Unidos pararão de aumentar em número de moradores até o ano de 2080. Os dados também indicam que o índice populacional do país vai se manter estável por poucos anos e depois, de 2100 em diante, começar a diminuir gradualmente e de forma rápida. Se as projeções se confirmarem, será a primeira vez que isso vai acontecer desde 1918, quando uma pandemia de gripe e a Primeira Guerra Mundial causaram uma reversão no crescimento. Entre os fatores-chave para essa expectativa de declínio estão as quedas na taxa de nascimento e o aumento das taxas de mortalidade devido ao envelhecimento da população. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar amanhã para parte do país aí. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 37, Nova York, a mínima não passa de 42 aí. Norfolk, a gente também tem tempo encoberto, sol entre nuvens, a mesma coisa em Atlanta e Charlotte. Já na Flórida, a gente tem chuva em Jacksonville, tempo encoberto, sol entre nuvens em Miami e Tampa, máxima nessa área não passa de 86. Vai chover em New Orleans, em Houston, em Brownsville também, Evelyn. Em San Antônio, essa chuva continua com mínima batendo 54. Olha o friozinho chegando, gente. Agora essa chuva vai dar uma trégua chegando em El Paso, o sol vai dividir espaço com as nuvens. Mas o sol vai brilhar bastante no final de semana em Albuquerque e também em Phoenix, onde a máxima pode bater 85. Na Califórnia, em Los Angeles, a previsão é de tempo nublado, assim como em São Francisco, mas em ambas as regiões, o dia vai variar, aparecendo um pouquinho do sol, e em Las Vegas também o sol aparecendo entre nuvens, mínima de 51 e máxima de 73. E agora é hora do nosso Viralizou, que conta uma história da Carolina do Norte que está encantando milhares de pessoas na internet. São 2 irmãos gêmeos, veteranos de guerra, que sonhavam com a fama quando jovens, mas que só viraram estrelas da web agora, aos 76 anos de idade. Olha só.
sucesso dos irmãos Wayne e Dwayne Henline comprova que não há idade para se alcançar a fama. Os gêmeos estão arrasando na internet com vídeos onde exibem variadas performances de imitações, caracterizações e danças. Tudo para agradar o público que já passa dos 2 milhões no TikTok. Os irmãos de 76 anos dizem que a fama sempre foi o propósito de vida deles, mas quando jovens, aos 20 anos, tiveram que interromper o sonho e trocar a guitarra pelo rifle para ir à Guerra do Vietnã. Reading, give me that guitar, take this rifle. So anyway, we were drafted. Depois de 50 anos, os dois resolveram buscar a fama. Foi a filha de Wayne quem apresentou aos gêmeos a internet e os ensinou a ganhar seguidores. A partir daí, os irmãos não pararam mais, criaram sua própria página e viraram hit. It's amazing, all the countries. Essa plataforma está nos ajudando a alcançar o mundo. É incrível, não conseguimos nem contar os países, muito menos os estados, desabafou Wayne. O irmão gêmeo diz que eles vão continuar com essa missão enquanto puderem. O objetivo é levar alegria, felicidade e realização à vida das pessoas. Bem bacana essa história. E olha, para quem mora no sul da Flórida, a gente tem uma dica bem legal para este final de semana. O torneio internacional de futevôlei que vai acontecer no sábado e no domingo na praia de Hollywood. Duas duplas do Brasil vão enfrentar os jogadores dos Estados Unidos e o mais curioso é que a Carla Marinho mostra pra gente que vai ter um brasileiro que vai estar defendendo a camisa norte-americana. Olha só. O futevôlei é o esporte preferido dos frequentadores das praias americanas, mas neste fim de semana, a quadra da praia de Hollywood, no sul da Flórida, é só dos profissionais. O torneio internacional do Pro Footvolley Tour 2023 vai reunir seleções do Brasil, Paraguai e Estados Unidos. E como o esporte é literalmente coisa de brasileiro, muitos atletas do Brasil vão participar da disputa defendendo a camisa de outro país. É o caso do Fernando Plentes, que foi atleta universitário aqui nos Estados Unidos e hoje defende a seleção americana. A seleção brasileira será representada por duas equipes, que são destaques do esporte no país. De São Paulo, os gêmeos Felipe e Gustavo Elias, de 16 anos, e a dupla carioca Lucas Paz e Caio Landim Mangabeira. O evento, que acontece há mais de 15 anos, é gratuito e aberto ao público, com jogos a partir do meio-dia até às 4 da tarde. Bom, vamos aí ficar torcendo então para o Brasil ganhar essa disputa, né, Evelyn? Isso, e torcendo também para todos os brasileiros, independente do lado, porque sempre estamos ali torcendo para os nossos brazucas, não é mesmo? É isso aí. Bom, e como hoje é sexta-feira, gente, é o dia do beijo para o nosso telespectador e a gente manda um beijo bem carinhoso para o Anderson Martins, que sempre acompanha a gente na internet, no canal do YouTube da Record TV Américas e diz que ama o nosso jornal Américas no Ar. Ó, um beijo pra você. Ele tá sempre lá, escrevendo, comentando. Obrigada, Anderson. Um beijo enorme pra você. Eu faço que nem a Evelyn, olha. Isso aí, as arrasou, duas obrigada. Aqui, bate no coração da gente. Bom, é com esse beijo, então, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Aproveitem bastante o final de semana, mas calma, fica aí sentadinho que ainda vem agora aí um novo episódio da 9ª temporada da série Reis. Até segunda, gente. Até.